esse convite para a gente atender com um olhar mais cuidadoso para o assunto da adolescência surgiu de esses dias tenho tido bastante trabalho, conversas e eu tenho acompanhado bastante famílias que estão, né, que estamos passando por esse momento de recolhimento dentro de casa. E várias famílias que têm filhos adolescentes, de repente começaram a perceber que que a relação, a comunicação com o adolescente não está fluida, não está legal. O adolescente fica fechado no quarto, com a internet ligada o tempo inteiro, e aparecem nos tempos de reunião familiar com cara de que saco estar aqui, né? Percebem? Identificam essa situação? Uhum. Então, assim, eu percebo que, na verdade, essa situação sempre esteve. Muitas das situações que a gente está vivendo hoje dentro de casa sempre estiveram lá, só que disfarçadas, né? Entretidas com atividades, com outras coisas. E agora, nesse convite que a vida fez para nós de recolher, está ficando muito visível, muito óbvio e até insuportável. Quando uma situação se torna insuportável, para mim é assim, uau, é o momento certo, porque você... Então, como você já não tolera mais ou não está mais suportando essa situação, então você tem a força de querer transformar, de fazer a mudança. Desde a minha perspectiva, eu vejo que hoje os pais estamos todos em uma situação de ter que olhar para nossos filhos obrigatoriamente e não temos muita coisa para fazer no sentido de distração. Porque as situações elas estão se apresentando todo o tempo na nossa frente e não temos para onde fugir, como pediu a Mafalda, aquele desenho de... Mafalda se chama? Aquele desenho Sim, de quadrinho? sim. Que para o mundo que eu quero descer. Cara, não tem para onde descer. Estamos no barco e a gente vai ter que passar por isso. No mesmo tempo, eu acho que um momento assim incrível, né? Oportunidade que a gente está tendo de quem quiser assumir e curar aquilo, né? Quem quiser suportar até isso tudo passar e passar batida a oportunidade, beleza. Mas quem topar, a gente está num momento muito precioso, muito fácil, na verdade, para poder curar e transformar, né? Então, tendo essa situação tão visível, tão intolerável, não sei se se fala assim, né? Muitos pais têm procurado uma luzinha, uma saída, alguma coisa, né? Sempre eu observo que a mudança, na verdade, não é das crianças. As crianças, elas são um reflexo da nossa relação com elas, né? Não é elas que vão mudar a relação que a gente tem com elas. E quando a criança vai se como se diz, vai se aproximando da adolescência, que a gente começa a se confundir, a gente diz que eles estão em um momento confuso, não sabe se é criança, não sabe se é adulto, e eu vejo que a gente fica muito confuso, não sabe se aquele ser é criança, se é adulto, porque tem pensamentos de adulto, tamanho de adulto, mas emoção de criança, então a gente fica muito confuso. Quando a criança começa a se aproximar desse momento, a gente fica confuso e a gente não sabe muito bem como lidar com ele. E eu vejo também que tem um padrão social que acompanha, que adolescente é rebelde, não é fácil. E assim, dói, né? Porque cada adolescente é cada adolescente. E assim, a gente condicionar esse momento, se predispor. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com 2 filhos adolescentes. Quando meu filho mais velho virou adolescente, o Luan, com 13 anos, na minha cabeça, com 13 anos, ele virou adolescente. É tudo questão da nossa cabeça, né? Quando ele virou adolescente, eu me preparei para a guerra. Eu arregalei as mangas e falei, vem adolescente, que eu dou conta de você. Eu fiquei brigando com meu filho 2 meses, porque na minha cabeça ele virou adolescente, e adolescente não é fácil. E adolescente é rebelde. Então eu percebi, depois de 2 meses de luta com a adolescência, que quem estava rebelde era eu.
que quem estava fechada era eu, que quem não estava entendendo como lidar com a situação, quem estava completamente perdida, porque era a primeira vez que eu tinha um filho adolescente, era eu, com todos os programas da sociedade em cima, já pré-estabelecidos, né, em relação à adolescência. Então, entre eu e o meu filho, tinha um monte de programa. E eu me dispunha a viver esse programa, a me relacionar com ele através desse programa. Então, realmente, começou a ficar fechado dentro do quarto, não aguentar mais a mãe, né? Eu consegui criar o clima perfeito e tudo para viver uma adolescência trágica, dramática. E como eu não tenho muita paciência para viver a coisa trágica, estou logo à procura de uma salvação, porque realmente não estou a fim de viver meus dias complicados assim. Eu comecei a perceber em mim toda essa predisposição a viver esse drama, né? A viver essa separação, essa complicação e essa falta de entendimento. Aí eu vou contar uma coisa engraçada que eu fazia para poder compreender a perspectiva do meu filho. Ele era mais alto que eu, aí eu ficava em um banco, em pé, na altura dele, e começava a olhar a casa toda, só para poder ver a minha casa, a minha família, desde a perspectiva dele, só para poder criar dentro de mim uma compreensão maior da perspectiva que esse cara estava tendo agora, né? Em menos de um ano, cresceu o corpo, cresceu, ampliou a mente, foi uma transformação enorme. Mas, enfim, essa história eu só trago para contar que a gente não precisa viver uma adolescência trágica, dramática e complicada, se a gente não quiser. Só que, quando a criança ela vai crescendo, a gente está habituado a botar a responsabilidade dos desequilíbrios na criança, né? Eu estou estressada porque essa criança não para de gritar. Eu estou assim porque essa criança não para de... E, na verdade... Para mim, uma descoberta que tem me ajudado muito a libertar e a realmente transformar e curar isso, não é a criança que grita e eu fico estressada. Eu estou estressada. E quando ela grita, o meu estresse vem à tona. Então, a responsabilidade da mudança está em mim. Então, eu ganho asas, liberdade para poder transformar. Só que quando a criança ela vai crescendo e vai ficando adolescente, a gente vai botando mais a responsabilidade, né? Então, porque parece que a criança banca, porque ela tem um pensamento já mais de adulto e tem uma altura talvez maior que você, parece que ela banca, então a gente vai depositando mais a responsabilidade do desequilíbrio nele, né? É ele que está desequilibrado e é ele que tem que mudar. E, na verdade, o que eu observo é que ainda até 14, 15, 16 anos, a gente transforma dentro e ele se transforma na hora, ele se liberta na hora. Então, a responsabilidade da mudança e a liberdade para fazer acontecer é nossa. Esse pensamento me dá um certo então sou eu a responsável dessa situação dentro de casa? Dá um certo peso, uma certa culpa, né? E eu digo sim, é você. Cada um é responsável do que cria, né? Dentro de casa, muito mais com as crianças que elas só estão refletindo você. Por outro lado, se a gente quiser mudar a perspectiva, cara, se você é responsável e o responsável dessa situação, você pode mudar ela quando você quiser. Então, é um sentimento de liberdade, de potência e de impulso de criação muito grande que vem. E realmente, quando você transforma dentro, transforma fora, né? Então, assim, eu tenho passado uma adolescência com meus filhos difícil, porque meus filhos nunca foram fáceis para mim, porque dizem que cada um tem os filhos que merece, né? Então, me tocou 2 crianças muito fortes, muito fortes. Acho que Deus olhou e disse assim, ela já lidou com 2 fortes e mandou uma terceira muito suave para me curtir. Mas os 2 primeiros, cara, muito fortes, muito difíceis. Mas eu posso te dizer que nenhuma das fases deles foi mais ou menos difícil que outra, né? Porque, na verdade, a dificuldade não é deles, a dificuldade é minha, de como lidar com esse novo momento, com essa nova, né? E quando eu assumo e transformo dentro de mim,
a leveza, a libertação de como eu olho para eles, impregna a casa inteira. Então, um pensamento que não tem saído dos meus sonhos, da minha cabeça nessa última semana, é o teu filho, eu me atrevo a dizer isso, ok? Posso estar 100% errada, mas eu me atrevo a dizer isso. Esse jovem que está fechado, que não quer comunicar com você, que está dentro de casa e que te olha com cara de mãe, tô de saco cheio de você, não é ele que está fechado para a relação, é você que está fechado para a relação com ele. Porque a gente não entende a minha filha de 14 anos, um dia olhou para mim e me disse, mãe, supera a tua época. Porque eu tenho tanta saudade da minha época. Que eu vivia falando para ela, na minha época não era assim, a gente fazia assim, a gente fazia assim, a gente fazia assim. E toda vez que eu trazia a minha época com tanta saudade, com tanta... Era como se eu estivesse diminuindo, ou como se eu estivesse negando a época dela, que eu não entendo e que eu não estou pronta para viver. Por isso que eu nasci mais velha, né? Se eu estivesse pronta para... Eu tinha nascido irmãzinha dela, mas eu nasci mãe dela, né? Então... Eu percebo que a maior parte dessa prisão que o jovem vive não é... Porque assim, o jovem comunica até pelos cotovelos. Se não está comunicando com você, se está fechado nessa relação mãe e filho, pai e filho, e teu filho comunica até pelos cotovelos, aonde que está de verdade esse desequilíbrio? Né? Aonde que está de verdade esse fechar? E eu observo que a gente se fecha para receber o que é novo, porque o novo ele é assustador, né? O novo ele mexe com as estruturas velhas, internas acomodadas dentro da gente, né? Então, eu observo que a gente tem muita dificuldade na profundidade de aceitar e reconhecer o novo, de integrar o novo. E o jovem, ele só é o novo. Ele só traz o novo, né? Então, bom, e por aí, o que te inspira, Dominique, para você eu queria poder fazer acrescentar? O que eu estava pensando quando você estava falando é que essa faz parte da oportunidade desse momento, né? Porque esse momento não é da época de ninguém, né? Isso não é... Para isso ninguém tá acostumado. Ninguém tem uma memória que ajuda a se orientar num momento como essa. Claro, algumas pessoas têm experiência de vida muito mais perto disso e outras muito mais longe, particularmente essa vida que a gente vem vivendo que finge que a morte não faz parte diária, presente, constantemente da vida, né? Quem teve mais privilégios materiais nos últimos anos, talvez utilizou essas vantagens para se afastar de uma experiência mais biologicamente implacável, mas não negociável com a vida. Uhum. E talvez tá sentindo mais choque agora, porque está menos acostumado. Mas, mesmo, ninguém nunca viu um momento dessa escala, dessa universalidade de experiências, apesar de todas as gritantes diferenças de classe que continuam e em certos aspectos aumentam. Então, o adolescente está no momento novo e a gente está no momento novo. E outra coisa que eu ouvi, a partir do que você está falando, é que de uma certa forma não existe criança. Não existe adolescente como algo que existe separado. Assim, é um conceito relacional. Talvez todos os conceitos de identidade são relacionais. Vendo de uma história em que a identidade foi imposto, se tornou muito libertário durante um tempo recuperar isso e dizer, não, eu vou autodeterminar a minha identidade. É tudo dentro de mim. Eu que controlo. Mas talvez ainda mais preciso seria reconhecer que, na verdade, é co-criado. Eu sou co-criado nesse momento pelo encontro contigo. Isso não sou eu separado, isso é eu com você. E é novo, e é único, e é um mistério para mim tanto quanto é para você. E o que a gente chama criança ou chama adolescente é um ser co-criado
numa tentativa de cuidar pelas especificidades que pertencem a um certo estágio de desenvolvimento. Mas só. Que a gente confunde com uma relação fixa de poder, com uma identidade estrutural dentro de uma escala de autoridade. E todos os mecanismos que ajudam a segurar, controlar e impedir que essa questão de identidade imposta seja desafiado, eles são, de repente, suspensos. Né? Nos últimos 2 semanas, mais do que metade de todos os jovens na planeta Terra foram involuntariamente desescolarizados por um momento. Acho que é uma apreciação que eu tenho do momento de que a desorientação que para alguns de nós se manifesta com conflito ou frustrações ou a impressão de que a comunicação com o adolescente trava ou para ou é interrompido de alguma forma, ou que, caramba, de repente a gente descobre que a gente não se conhece, que a gente é pessoas muito diferentes e tudo. Isso é natural da suspensão das estruturas que normalmente definem para nós quem é a identidade, o que é mãe, o que é pai, o que é tia. A oportunidade vem de uma forma gostosa, inicialmente. Né? O que podia ser mais valioso não tem necessariamente de ser acompanhado de uma trilha sonora de alegria. Né? Às vezes é acompanhado por uma forte senso de tontura. Mas essa tontura, ele é próprio de viver num planeta virando constantemente. Ele é próprio de um processo de mudança constante. E conviver com o jovem é um processo de mudança constante. E quando a gente tranquiliza um pouquinho, a relação, a gente oferece tranquilidade. Né? Quando a gente endurece, a gente oferece essa dureza ao outro. Eu gostei muito do que eu ouvi você falar, que quando esses momentos tensos surgem, eu não estou olhando simplesmente para o outro, eu estou olhando para mim também. E eu quero me perguntar se a gente pode incluir algo além de olhar para o adolescente ou olhar para mim, que é um olhar para nós. Se existe um nós ali, que não é simplesmente a soma de eu e o jovem. O nós é um novo número 1, uma nova começo de contagem, uma nova matemática, em que o que a gente entende como identidade é algo co-construído, é algo relacional. Com certeza. Eu tenho que ouvir, porque é um mistério. Quem somos nós hoje? Eu não sei. Eu não conheço e eu não posso definir sozinho. Eu não posso definir de forma isolada. Então, esse é incrível, né? Estamos num momento de isolamento social, em que a impossibilidade de viver isolado fica mais claro do que nunca. Eu acho que você tá trazendo um pouco o que a Ana, acho que a Ana Thomas, ou já não sei se foi eu ou a Ana, uma das duas, que chama do ponto zero na relação, que é ter a coragem de se abrir para uma relação a partir de um ponto zero, que é uma descoberta constante. Então, tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça pré-estabelecido, que foi o que para mim percebi claramente quando meu filho fez 13, 14 anos, que eu percebi, quando eu me percebi ele está adolescente, caiu um programão, entende? Caiu tudo que eu sabia sobre a adolescência, tudo que eu entendia sobre as possibilidades de tudo que pode acontecer, e isso eu coloquei entre meio do eu e meu filho. Aí que começou o problema, né? Aí que começou a desconexão com o ser que está ali na nossa frente, né? Então, a partir de uma relação, que acho que mais ou menos pelo que eu entendi, o que você chamou de nós, né? Que não é nem eu nem você, é nós. É a composição de nós os dois, de nós os três, de nós todos, né? Mas ter a coragem de partir, de descobrir essa relação a partir de um ponto zero, de um ponto de nada, de um ponto de completa, como uma criança, de um ponto de completa inocência, abertura e simplesmente
o impulso de querer descobrir e de querer construir e de querer compor, né? Mas eu vejo muito na gente, nos pais, sabe? O grande trabalho de se desidentificar de tudo aquilo que a gente já sabe, porque a gente coloca isso no meio da relação. E assim, eu não sei se é evitável passar por isso, sabe? Por isso que eu vejo que o reconhecimento de todas essas formas de ver, e em específico o período da adolescência, é um período que traz uma carga muito grande. Eu vejo dois períodos, tenho observado dois períodos muito grandes. O período dos 2 anos, que falam o terrível não, a idade do terrível não, 2 anos, e o período da adolescência, que é muito louco, porque eu vejo muita similidade alguma coisa, nesses dois períodos. São dois períodos de muita abertura do ser, de muita abertura para a profundidade do ser. Não significa que não tem período em tudo, mas... E a gente tem criado um distanciamento, um condicionamento muito forte para esse momento, né? Tanto que a adolescência, o que eu mais escuto é os pais dizer, se prepare quando for adolescente, né? Se prepare quando for adolescente. Então, não existe mais essa relação ponto zero. Essa relação, essa vulnerabilidade na relação. Essa entrega à descoberta e à cocriação, né? Já existe algo pré-estabelecido. Muito mais quando a gente está no lugar de pai, que não pode perder o lugar, de alguma maneira, de guiança, né? Então, como é que eu vou guiar agora esse ser que é maior que eu e que... Né? E também eu observo um momento de como assim teu filho vira mais parecido a um adulto, então muita expectativa vem ali, né? Que também eu vejo nos 2 anos de idade. O que será? Olha, ele está manifestando gosto pela não sei o quê, ele está... Então já projeta muita coisa. E na adolescência é tipo, nossa, e o que ele é? Não é mais o que será. E agora que perigo, né? Desejos próprios. Ih, meu Deus. O que eu vou fazer? Desejos próprios. Então, eu espero que meu filho fique vegetariano. Estou falando de coisa bem prática, porque eu sinto que é isso que... Ou pelo menos é isso que eu estou sendo puxada a trazer, sabe? A poder desconstruir um pouco esse pensamento, sabe? De, putz, meu filho será que vai ser vegetariano? Que nem eu. Meu filho, será que vai escolher as coisas certas? Meu filho, como é que ele vai reagir no mundo? Como é que... Um monte de expectativa, de condicionamento, que é, no fundo, o que está falando para o jovem, você como você é, não presta. Tem que ser como eu espero que você seja. Então, vem a negação. Então, claro, o jovem começa a se fechar mesmo. Nem sou eu, né? Nem somente como eu espero, mas como a sociedade espera, para eu não passar vergonha perante os outros, que minha filha tem opinião própria, que ela tem o vocabulário dela, que ela tem os gostos e desejos e descobertas dela. Né? Isso é fortemente, socialmente condenado. Então, se prepara, esse conselho que a gente dá para um do outro, também cuida de mim quando seu filho fica adolescente. Não esquecem da gente. Não esquecem das limitações e das nossas expectativas. Ou seja, espero que você crie seu filho dentro dos moldes que a gente espera. Porque, e eu gosto disso, porque eles estão certos. Ou seja, eles reconhecem que esse período e essa convivência, essa relação é potencialmente revolucionário, socialmente. Então, eles dão esses avisos e esse conselho em reconhecimento da potência, das possibilidades que existem neste momento. Eles não estão errados. Eu agradeço o conselho. Depois eu não sigo. Mas eu agradeço. Sim, eu agradeço o conselho. Eu não sigo o conteúdo do conselho. Mas eu agradeço que as pessoas estão falando. Olha, eu estou te avisando, porque primeira viagem, ou quem sabe você esqueceu. Esse é o momento em que a sociedade de amanhã vai ser formado. E você é diretamente responsável por aquilo que acontece com a gente quando a gente é velhinho. Então não esquece. Isso é um ótimo conselho, é um maravilhoso conselho. Mas ele vem de uma profunda desconfiança na vida. Uma profunda desconfiança na vida. Mas caramba, se você deixa a pessoa sentir o que sente, querer o que quer,
questiona o que questiona, isso pode ser perigoso para a gente. A gente tem tudo marcado, resolvido, estruturado de antemão. Então, como a gente pode incluir e cuidar do coletivo maior do que a relação direta em família, no mesmo tempo em que nossa resposta vem não de uma desconfiança com vida. E também, pelo menos no meu caso, não de um lindo, florido, místico confiança na vida também, porque isso dá na mesma coisa. A troca controle para o fé. Para mim não mudou muita coisa. Eu quero vir de um questionamento. Eu quero vir de uma incerteza, de uma descoberta, que não quer dizer que eu estou descuidando. Quer dizer que eu estou observando. Eu só posso questionar agora. Só posso observar, porque a gente já estabeleceu que eu não sei. Eu não sei quem é. Né? E às vezes esse questionar ele só revela o quão pouco estrutura a gente tem na sociedade para nos apoiar. Eu estava rindo na cabeça porque de vez em quando, Ivana, você está checando comigo se você pode falar uma certa palavra em português. E eu fico querendo, checar comigo? Não, comigo não. Todo mundo que está nos ouvindo seria uma fonte de autoridade sobre a língua portuguesa melhor do que eu. Ai, é verdade. Estou pedindo para você ver se eu estou certa, logo para você. Isso, eu achei isso perfeito como metáfora. Às vezes, nossa convivência com o adolescente é assim. Eu estou checando com eles checando comigo. É ridículo, sabe? Somos duas últimas pessoas que devem estar tendo essa conversa. Por isso, no meu entender, seja ser mãe, pai, guardião de uma criança, seja ser professora, professor, esses são papéis que não podem existir desconectado de uma estrutura de apoio social. E onde essa estrutura de apoio social não apoia mais, porque foi construído para promover a criação de um outro mundo, de outros seres humanos, então se torna nossa responsabilidade de fazer. E esse é outro choque e grande valor deste momento. É que se existia antes desculpas furadas, mas ainda, infelizmente, validados por muita gente, que justificava você não ter um sistema de apoio na sua vida, agora isso acabou. Agora não tem mais desculpa. Não tem mais pressa. Você não tem um lugar para ir. Você não tem falta de tempo. Tempo é exatamente o objeto de tortura e libertação deste momento. É inescapável neste momento que a gente cria nosso tempo, que a gente esculpe nosso dia. A gente é o artesão da experiência que a gente tem no momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. E se você não tem um sistema de apoio para acompanhar você na convivência com o adolescente, para o qual você é um elemento de apoio essencial, então você está intencionalmente se desnutrindo. E o negócio não vai ser gostoso nem para você, e o estresse que você tem é o estresse das pessoas que têm que conviver com você. Então, esse é o momento para a gente, exatamente como você falou, expandir esse nós para além do pessoal. Dá graças a Deus que o internet surgiu exatamente neste momento. E começar a usar toda a rede de conhecidos que a gente tem e acionar essa rede para que ele se torne um sistema de apoio, não simplesmente amigos que, ai que legal, entram em contato, mas intencionalmente, estruturadamente, construir os mecanismos que a gente precisa para se apoiar. E quem convive com adolescente, em cima de todos, está precisando disso. Sim. Hoje eu estava pensando, hoje de manhã, quando terminar essa história toda, a gente vai ficar com tanta saudade um do outro, se voltar para a mesma. Porque assim, a gente está tão mais próximo agora, né? A gente tá se criando um coletivo de apoio mesmo, uma rede tão mais gostosa que quando estava cada um na sua história, né? Sim. Muito bom.
Ivana, você quer falar um pouquinho sobre o que você tem feito na convivência com as crianças? Eu não queria que as pessoas que estão te ouvindo pela primeira vez não deixem de ouvir, porque tudo que você estava falando vem de uma longa trajetória, né? Sim. Você não tem acesso à sabedoria que você está compartilhando com a gente à toa, né? Não, Você tem isso é tudo. por causa das escolhas que você fez na sua vida e a coragem e a disponibilidade, um caminho completamente único. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. É, tudo que eu partilho é coisa que eu descobri vivendo, né? Para você ter uma ideia, eu não leio. Eu li um livro na minha vida, então eu trabalhei muito para esquecer ele. Então, tudo que eu partilho é coisa que eu vivencio mesmo, que eu experiencio. Eu me sinto assim uma empolgada da vida, sabe? Para mim, a vida é um negócio muito legal, sabe? Porque, nossa, a gente descobre e a gente aprende e desenvolve todos os dias, por lo menos uma coisa. Então, eu gosto muito de pesquisar da vida, né? E assim, na minha trajetória com as crianças, eu passei pelo momento de fazer tudo errado com meu primeiro filho, de ver o bicho pegar, sabe? De viver de repente num paraíso perfeito, tipo marido, casa, clima na Bahia, represa, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e viver um inferno dentro de mim. Então, eu alcancei o paraíso ideal, sabe? E então eu vivi o paraíso na ideia, mas não na totalidade. Aí eu decidi, foi um impulso de sobrevivência mesmo, de, pô, tem algo errado aqui, eu preciso procurar reparar as coisas, né? Então, quando o meu filho mais velho tinha 8 anos de idade, eu tive um grande clique interno de me responsabilizar de verdade pela educação dele, né? A partir daí, há 10, 11 anos, que é essa prática que eu uso, de estar o tempo inteiro olhando e me responsabilizando pelo impacto que eu tenho nele. Não em um lugar de, nossa, eu sou uma mãe terrível, que culpa o que eu estou impactando ele, que isso não presta para nada. Mas sim no lugar de matéria, de dizer, putz, eu tenho aqui os reflexos de mim próprio. Então, meus filhos são, como as pessoas dizem, meu filho é minha guia. Mas não no sentido de que meu filho vai me guiar onde eu moro, o que eu como, o que eu sinto, ou eles são Deus na Terra, porque eu também sou Deus na Terra. Mas meus filhos são minha guia. Claro, somos todos Deus na Terra. Não são especiais, tudo é especial, né? Mas no sentido de que é nos meus filhos onde eu vejo o meu equilíbrio e meu desequilíbrio. E eu estou afim mesmo de trabalhar no meu desequilíbrio, porque eu tenho um interesse profundo em viver meus dias em paz, tranquila, tudo mais que eu puder. Já que eu estou viva e, como Mafalda disse, eu não posso cair para fora do mundo, então eu quero aproveitar essa vida, né? Eu quero viver ela. E daí tem sido uma caminhada assim de erros, tentativas, acertos, pesquisas, pedidos desesperados de ajuda e isolamento de não quero mais nada, e tem sido isso, né? E assim, eu percebo que os resultados, eu estou muito feliz com os resultados que eu vou tendo, sabe? Não que tá tudo perfeito, é que está tudo perfeito, porque eu tenho visto a minha própria evolução, né? E como a minha relação com as pessoas e a minha relação, sobretudo, com os meus filhos e com minha irmã gêmea, tem ido em um nível de profundidade que é só descoberta todos os dias. E é só descoberta sobre mim próprio, né? Que é como o vírus está falando para nós agora. Cuida de você. O melhor que você pode fazer por mim, cuida de você. Então, quanto mais eu tenho cuidado de mim, mais eu vejo como meu entorno está cuidado, né? Como um reflexo daquilo que tem dentro. E na minha relação com meus filhos na adolescência, que eu já tenho 2 adolescentes, o Luan está com 19, já passei por esse momento que ele vai se embora de casa, tudo aquilo. E a Tiana está com 14. Eu vivi 2 meses de guerra na adolescência, essa guerra que as mães contam, esse desconforto horrível, que não sei como aguentam viver, na verdade. Eu vivi 2 meses, até que eu resolvi assumir e mudar aquilo. Então, minha tentativa de partilha é de, cara, se eu consigo mudar isso, todo mundo consegue. Se eu consigo
sair do sufoco, do desespero, ir para um lugar melhor, de contribuição, de crescimento, de parceria, todo mundo consegue, né? Então, a minha relação com meus filhos não é uma guerra, não é uma coisa, pelo contrário, é com eles que, nossa, a partilha com um adolescente, ninguém pode perder. Porque eles têm um pensamento tão infantil, tão aberto e tão adulto no mesmo tempo, eles juntam as três grandes momentos da vida, que eles são comprometidos, mas eles são sonhadores e eles são muito inocentes, tudo em uma coisa só. Então, a adolescência, para mim, é um momento onde a gente não pode perder de partilhar, não pode perder de se abrir a essa relação. A maior parte de nós viveu uma adolescência fechada, porque não tinha compreensão. Mas, então, talvez a gente não sabe o canal de ligação com a adolescência, né? Talvez eu também não sabia. E às vezes eu não sei também. Mas eu tenho, pelo menos, a intenção de estar trabalhando o tempo inteiro para não perder esse canal de ligação, né? Porque me convém, como um ser espiritual. Eu sou bem individualista, tá, galera? Isso tudo é conveniência. Porque é isso que eu falo, o adolescente, ele traz uma gota de essência, de vida, de verdade, tão pura, que só nos olhos de um adolescente pode acontecer. Só no momento de um adolescente pode acontecer essa mistura de tudo. Né? Essa pureza, essa fragilidade, e esse tudo pode, e esse olhar adulto, né? Então, e eu observo que o adolescente, o que mais ele procura é ser ouvido, porque ele não sabe, mas ele sabe que ele sabe lá dentro. Ele sabe. A gente... Sim. Fala. Não, pode falar, vai. Que eu me não, só... não, eu só achei ótimo essa questão da compreensão e o que você falou agora do adolescente procurar ser ouvido, ser compreendido. Porque quando abrimos nossa escola de ensino médio, Espaço Beta é uma desescola de ensino médio, a gente gosta de brincar seriamente na nossa descrição. Quando a gente começou isso 5 anos atrás, a gente sabia que a gente não sabia 99% do que iria acontecer. Mas mesmo assim, tem essas expectativas de que a convivência vai ser orientado pela forma de aprender, pela curiosidade, pelas estruturas pedagógicas que a gente vai construir junto com os jovens. E que, vai precisar ter momentos de escuta, de compreensão, mas eles vão ser a serviço desse impulso de aprender, de descobrir. Uhum. E não estávamos errados, mas estávamos também completamente errados. Porque é exatamente isso, só que a aula número 1, 70% no nosso tempo, a aula do adolescente é o adolescente. A matéria do adolescente é a experiência de ser adolescente, a experiência de estar se conhecendo, se descobrindo, se orientando, se revoltando, se rebeliando contra tudo que já existe. Esse processo de questionamento, que é de todos os padrões da sociedade, ele é ainda mais de como eu existo, como eu estou me tornando também padrão de sociedade e como no mesmo tempo eu ainda não sou. E então, sentar juntos e falar da vida é desesperadamente a principal atividade que a gente tem. E há 5 anos, com todos os 80 e poucos, muitas jovens que têm passado esse tempo com a gente, tem sido assim. Sim. Sentar junto, ouvir um do outro no processo dialógico de descobrir quem eu sou, quem eu estou me tornando. Agora, Dominique, na tua experiência, vê se... Porque na minha experiência eu vejo que o jovem, como ele tem essa mistura de criança inocente e perceptível, de adolescente que acredita em tudo, então é muito delicado quando ele expõe um sonho, expõe um projeto, porque ele acredita em tudo e às vezes ele está falando loucuras, mas a gente de repente barrar ou desacreditar, e no mesmo tempo ele tem uma visão mais
está ampliando sua visão, né? Cresceu, então enxerga. Mas eu percebo que a escuta para o adolescente, ela precisa ser uma escuta tão aberta, ela precisa ser uma escuta tão disposta a aprender, tão disposta e, no mesmo tempo, uma escuta matura, adulta, de não abrir mão da guiança do adolescente, que ele se confunde também, né? A gente se confunde também, né? Então, eu sempre estou oscilando nesse equilíbrio, né? Mas eu vejo que a escuta, que a forma como a gente... O adolescente não tem problema em comunicar. Eu acho que ele tem sensibilidade da onde comunicar. Porque quando não se escuta, vem cheia de padrões, como a minha filha me disse, mãe, supera a tua época, por amor. Foi a coisa mais preciosa que ela fez comigo. Porque eu queria trazer minha época como se fosse o melhor do mundo o tempo inteiro. E ela estava farta da minha época. Que já venceu. Quando a gente vai com essa escuta cheia de ruído, cheia de preconceito, cheia de estrutura, cheia do lugar de eu sou quem vem aqui para te ensinar e te plantar, direcionar o teu caminho certo, né? Eu vejo que eles são tão sensíveis que eles perdem totalmente vontade de partilhar com uma escuta nesse sentido, nesse lugar, né? Eles estão dispostos a uma escuta pura, por isso que adolescente conversa com adolescente à vontade, Sim. porque todos estão no mesmo patamar de pureza, né? Sim, então escutar não é concordar. Ufa! Né? E também não é discordar. Né? É um equilíbrio constante e a escuta precisa ser temperada constantemente com a verdade. Ele precisa ser constantemente equilibrado com a diferença de experiência de vida. Eu não estou te escutando se eu estou fingindo que eu não vejo do mundo diferente. Eu não estou desfazendo o abuso de poder dessas dinâmicas estruturais se eu simultaneamente finge que eu não sou vivo mais tempo do que o outro. Que eu não tenho visto coisas que o outro talvez não tenha visto. Então, a incerteza não é simplesmente no estado de receptividade com o outro. A incerteza também é na desorientação que vem junto à minha capacidade de articular o que eu conheço e não saber o significado que isso vai ter com outra pessoa. E ficar com ela enquanto ela processa, rejeita, desafia, aceita, se submete, toda a complexidade da resposta dela daquilo que eu falo. Então, a incerteza ainda mais profunda do que podia ser, não, abre mão de qualquer ideia sua e simplesmente escuta e qualquer coisa que o adolescente fala, ela dirige. Não, é mais complexo do que isso. É relacional, não é uma troca de eu mando, agora é o adolescente que manda. É uma saída dessa dicotomia, dessa separação. Não é trocar dinâmica adversarial para o outro. Sim. Eu acho que a gente está chegando no ponto que eu sentia que tinha esse nosso encontro aqui, esse papo, sabe? De trazer de alguma maneira, uma ferramenta, sabe? Para os pais desesperados, sabe? Eu diria, cara, não é o teu filho que está fechado a você, a comunicar com você, não é teu filho que está fechado no mundo, é a gente que não sabe se abrir ao mundo dele, né? Sim. E um canal de abertura é encontrar essa escuta pacífica, né? Uma escuta um acordo implícito de fechar. Porque, na última instância, nem eu sou querendo fechar para o outro. É que os dois não acham um caminho. Então, silenciosamente é estabelecido, não deu, que pena. E o outro fecha a porta. Né? E a gente vive no mesmo ambiente, mas de dois lados de uma porta fechada. Cada um no seu canal, cada um na sua tela, cada um no seu livro, cada um no seu telefone, cada um na sua conversa. Quando a maior potencialidade de crescimento na convivência, de autodescoberta, está ali a poucos metros. Então, eu também gostaria que existissem esses mecanismos que apoiam os pais e os adolescentes de superar essa separação feita na proximidade. E de entender, por exemplo,
o enorme valor que o conflito tem para promover a intimidade entre as pessoas. Como é divino isso como presente para as relações. Os momentos em que o assunto é tão importante e o outro é tão importante que eu estou disposto a brigar. Isso é somente feito com as pessoas com quem a gente realmente importa e sobre os assuntos que realmente importam. Sim. E eu vejo, sabe que na adolescência eles começam a criar o senso crítico, não é que começam a criar, mas começam a manifestar isso com força, né? Imagina, eles estão se testando, tipo, eu vejo que é o último momento do passarinho se testar no mundo, sabe? Para sair voar, sabe? Então eles estão testando ser um adulto, né? Uhum. E eu vejo que muitas vezes os pais, a gente quer inculcar a eles nosso pensamento como algo certo. E eu te digo, eu estou com 39 anos, o que eu mais trabalho é me libertar dos pensamentos da minha mãe. Que eles estão no meu eixo. Não porque o pensamento da minha mãe não esteja certo, mas é que o pensamento da minha mãe, do meu pai, da minha família, que está tão enraizado dentro de mim, está me bloqueando de me abrir às infinitas possibilidades. Eu sou livre de ter o pensamento que eu quiser. Né? Então, eu vejo que na adolescência a gente quer muito moldar o pensamento do jovem. Não, você não pode pensar assim, que horror. Não é assim, que horror, né? E, na verdade, o adolescente precisa confiança no pensamento dele, porque ele está se testando as asas para poder voar no mundo, e ele vai voar no mundo do jeito dele. Isso a gente não tem controle, né? Quando meu filho saiu de casa, eu pensei, putz, agora isso eu só vou olhar o fruto do que eu plantei. Eu já plantei. Agora eu só posso assistir o fruto. E esse fruto é um mistério para mim. E me deu uma vontade de controlar o fruto e falar para o fruto, fruto, fica mais vermelhinho. Espera aí, vai um pouquinho mais para lá. Eu estou morrendo de medo de você dar um fruto errado. Errado nos meus conceitos de certo e errado, né? E de repente eu tive que rapidamente, para não ficar no sofrimento dentro de mim, abrir mão até desse fruto. Mas que lindo isso, porque aí você abre mão da solidão. Né? Porque o conceito, né, o pensamento que está certo para esse momento não é minha, é nosso. A gente vai descobrir isso. Né? Isso é maravilhoso, sabe? Então, eu não supero os limites da minha época sozinho. Né? Quando o seu filho te pede para transcender as limitações da sua época, você pode falar. O maravilhoso é que só juntos a gente pode fazer isso. Isoladamente eu não posso. Mas junto contigo eu posso. Sim. É lindo. E aí existem estruturas, ou estão começando a existir estruturas, nas suas experiências na educação, você é uma referência para tanta gente, no que você tem feito na área de acompanhar as crianças e tudo mais, são exatamente o próximo passo, né? Indo além do que a gente pode fazer em casa, para começar a pensar como isso pode ser feito de uma forma mais social, mais coletivo. E aí, neste momento, esse terrível e incrível oportunidade em que a gente não pode se encontrar fisicamente, para começar a descobrir, então, como é que isso pode se espalhar por toda parte. Porque desde que eu não posso receber seus filhos agora, como antes, como é que você consegue receber seus filhos? Como é que a gente consegue apoiar para que cada casa está se tornando um ambiente propício para o florir do aprendizado do adolescente? Cada casa. Porque esse é o lugar de aprendizagem agora. É a varanda, é a sala, é a cozinha, é o quarto, é o banheiro. Esses são os ambientes. Sim, com certeza. Estamos em uma grande oportunidade, né? Tomara que muitos de nós podamos aproveitar ela. Sim. Sim, juntos. Sim. Sim, com certeza. Que engraçado, né? Como a gente... Eu gosto de observar, né? A gente começou uma fala
um pouco desintonizada e a internet fraquejava. Agora está linda a internet. Sintonizou. Sintonizou a expressão, sintonizou a escuta e tudo acontece, né? A gente pode fazer a internet ficar boa. Se a conexão é boa. A mesma coisa que você imagina que teu filho está numa situação que não vai sair dessa, né? Porque há muitos anos ele está trancado dentro de um quarto, fechado e bravo com você. A mesma mágica que a gente fez agora com a internet, a gente faz com o nosso filho. Muito mais fácil ainda com o nosso filho, porque a nossa influência é completamente direta com o nosso filho, né? Sim. Ele está no nosso campo, né? Eu acho que a gente está chegando no final do Imagina que as pessoas esperavam para o nosso tempo, e aí eu queria saber o que você gostaria de oferecer para as pessoas agora, enquanto a gente termina nos próximos minutos. Eu sei lá, eu diria assim, ó, quem estava ali ouvindo a gente especificamente pelo assunto do adolescente, cara, a gente precisa recolher o nosso desequilíbrio, não jogar para cima de nenhuma criança, né? Mas hoje falando de adolescência, né? A gente precisa recolher o nosso desequilíbrio, não no sentido de dizer, putz, eu estou desequilibrada, vou tirar isso do meu filho e agora vou me chicotar e vou me culpar porque eu estou desequilibrada. Porque assim, desequilibrados estamos todos, senão ninguém estaria... Pelo menos essas 250 pessoas que estão olhando a gente, e nós os dois, estamos todos desequilibrados, senão a gente não estaria aqui com esse dia lindo, estaria na praia. Então, a gente está aqui porque precisa da gente estar aqui, né? Então, e desde minha perspectiva, desequilibrados, vamos estar sempre, porque a vida é um aprendizado. Então, me dá a sensação que quando a gente conclui o aprendizado, se em algum momento isso acontece, a gente não precisa estar mais aqui, né? Eu vejo essa vida como um caminho de evolução e eu preciso evoluir se eu não estou... Eu preciso evoluir as partes que não estão evoluídas. Então, eu vou estar sempre em um constante erro e em uma constante aprendizado. Então, botar culpa e para mim não adianta. Mas que a consciência dos seus desequilíbrios vire força para fazer acontecer a mudança, né? Não é a mudança, para fazer acontecer a cura, porque a mudança às vezes soa de criar uma outra forma de viver o mesmo, né? Mas para fazer acontecer a cura, e não é nem pelos nossos filhos, na verdade, é pela gente mesmo, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu nasci com irmã gêmea, e eu te digo, mesmo assim, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, e assim, e tudo que eu posso fazer de verdade por você, eu estar bem, eu fazer por mim, porque a gente inevitavelmente partilha. Então, você está dentro de casa e teus filhos estão no caos e você bota a responsabilidade neles, e se você reparar, como você está? Você muda o teu interno dentro de você e o teu externo se transforma. Por menos isso eu tenho visto acontecer nos últimos 10 anos de uma forma quase mágica, mas não é nada mágica, é bem concreta. A mudança no teu entorno é na hora, porque você muda a vibração e então o que você atrai é outra coisa. Então, não precisamos dar grandes discursos a nossos filhos. Olha, filho, a gente teve agora ouvimos a Ivana e o Dominique falar, e eles disseram que a escuta passiva, que a escuta pacífica é o que vai salvar nossa comunicação. Então, filho, fala comigo, porque eles disseram que era assim, eu estou aqui para te ouvir. A gente não é através de discurso, não é se a educação, se a parada fosse através da inteligência racional, o mundo estaria salvo, porque a gente já sabe como fazer, o que fazer. Não seja violento, sei lá, compartilha, cuide do outro. Assim, isso está no Facebook, no Instagram, isso está em todos os lugares, o tempo inteiro. Na escola, a prof está te falando isso. Mas o que você é dentro de você? É muito mais complicado que entender. É o que você é dentro de você. Precisa ser uma realização, e uma realização daquilo é quando está o corpo, a mente, a alma, tudo junto. É quando você integrou, é quando você se fez aquilo, né? E o adolescente
ele só vê os erros dentro de você. Ele percebe todos os erros. Quando eu fiz aquele exercício de ficar em cima do banco, na altura do meu filho, eu via que ele enxergava a sujeira em cima da geladeira que eu não enxergava. Falei, putz, esse cara enxerga tanto erro de mim. Esse cara enxerga tanta falta de coerência em mim, que eu falo, adoro a casa limpa e a minha geladeira está toda suja lá em cima. Né? Então, é um momento de muita exigência para os pais, sim. E eu diria, não percam essa possibilidade, porque é uma exigência que só faz bem. É uma exigência que só empurra a gente para evoluir e para se curar e para ir ficando cada vez mais gostoso dentro de você, ao ponto de você se amar. E quando você se ama, eu não digo que eu me amo, mas eu digo que às vezes eu me amo. E quando às vezes eu me amo, é muito gostoso, porque o que eu recebo em volta é amor. O que eu espalho é amor. E eu acredito que tudo que eu posso fazer pelo filho, mais que convencer ele de ser vegetariano, ou de estudar uma carreira, ou de casar com aquela moça ou não, é o amor. É tão simples e tão complexo, né? É isso. Lindo. Obrigado. Eu queria oferecer para as pessoas alguma coisa específica para esse momento, que eu acho que é das oportunidades particularmente fortes e que eu gostaria que fosse aprendido desde cedo, que é que nossa cultura se tornou antagônico ao processo de luto. A gente tem medo de permitir que uma certa qualidade de pesar que é apropriado fisiologicamente, saudável necessariamente para o organismo perante uma perda, que isso seja normalizado, aceita, que existe espaços em que isso acontece. Não é que não existe espaços, as igrejas têm e tudo mais. É que para muitos de nós, esses formatos, esses rituais de perda, de reconhecimento, de celebração da vida pelo avesso, né? pela perda, pela transformação na vida, eles são desatualizados e a gente não se vê espalhado nos seus símbolos, nos seus cantos, nos seus silêncios, nos seus espaços. E não temos construído nossos. Então, esperamos muito que o que a gente está fazendo atualmente diminui muito as consequências. Mas, estatisticamente, as expectativas são diferentes disso. As expectativas são que nas próximas semanas e meses, milhares e milhares de pessoas vão estar morrendo. E se isso não tocou diretamente em você ainda, que provavelmente em algum momento vai tocar. E mesmo se não toca, para os adolescentes, para as crianças, viver no momento em que, de repente, pela primeira vez talvez, porque não é novidade que pessoas estão morrendo todo dia em volta da gente. 65 mil pessoas são mortas no Brasil todo ano. Né? 14% de todos os assassinatos no planeta Terra acontecem aqui no Brasil. E os suicídios são ainda mais. E os acidentes de trânsito e todas as outras doenças. É que a gente não para por enlutar isso. Que cria uma impressão de que isso não está acontecendo. Ou se está acontecendo, não tem a ver comigo. Não é minha família. E é só em família que a gente luta. Então, agora é um momento em que tem a possibilidade para a gente reaprender como lutar em comunidade, não somente em família. E os jovens olham para a cultura para saber como fazer isso. Então, uma das maneiras em que eu acho que é particularmente valioso para os adultos estarem acompanhando os jovens agora e na redescoberta de fazer isso. E não precisa fingir que sabe. Pode até chegar junto com o jovem e falar, pois é, eu também esqueci. Você não sabe porque eu não sabia. Então, não podia te ensinar. E foi um engano. Foi um engano que a gente podia viver como se morte não fizesse parte da nossa vida. Então, ok, sem gastar tempo, desperdiçar tempo culpando, a gente está aqui agora. Como é que a gente pode redescobrir como perder, como deixar ir, como celebrar a vida pela perda dela? Então, acho que isso é um aspecto de convivência com a adolescência essencial.
Um outro é de acompanhar a possibilidade de aprender das notícias, de ativar a curiosidade científica, de ficar atento aos boatos, às notícias falsas que estão rolando, de identificar como é que o racismo funciona, de onde ela nasce, como é que a xenofobia funciona, quais são as histórias que estamos contando para um do outro. Por que isso está acontecendo? Por que essas mensagens culpabilizando China, ou sei lá onde é, só China essa semana que vem vai ser outro lugar, outro grupo de pessoas. Por que a gente luta tão mais o morte de pessoas nos Estados Unidos? Por que a televisão acha que morte em Nova York é tão mais significativa do que morte em Hong Kong, por exemplo? Que é esse processo? E o que isso tem a ver comigo? E como a gente pode aprender as capacidades críticas saudáveis do aprender no momento desse. E o terceiro é que o adulto tem uma oportunidade incrível de descobrir qual é a verdadeira curiosidade do jovem. Quais são os projetos que a escola nega ou não vê, ou que não tem nem nome, para que faz com que os adolescentes repetem o que aprendem dos professores e dos adolescentes, dos adultos, né? Você está interessado em quê? Em nada. Nada esconde qual fascínio, qual procura, qual projeto que eu faço quietinho à noite, quando os outros dormem, no YouTube, que é a sala de aula principal para a maioria das pessoas no planeta Terra neste momento. Você tem uma incrível oportunidade para calar-se um pouquinho, ouvir e descobrir. Sua paixão mesmo, filho, é onde? Sua lugar de estudo, lugar em que você fica 3 horas focado, sem nada de interromper, é onde? Qual canal de YouTube? Qual livro? Qual a imaginação? Qual caderno? Porque isso é uma oportunidade inacreditável. Inacreditável. E Espaço Beta agora, na nossa desescola de ensino médio, fazendo essa transição para o internet, procura ser um lugar onde isso pode ser compartilhado, para que não precise ser limitado só à família. Então, eu também encorajo as pessoas a olhar nosso Insta, nosso Facebook, Espaço Beta, e ver como é que você pode participar disso. Não dá para participar o jovem de longe, assim? Ou não? Dá, daqui a pouquinho. Ah, dá. Hoje legal. não, mas mais tarde hoje a gente vai lançar um formulário onde você é educador, você é família, você é jovem, você é apoiadora, você é pessoa que entra só com a escuta, parceiros, todas as diferentes possibilidades. Isso começa a ser disponível daqui a pouquinho. Tá. Porque assim, você tem 2 escolhas. Eu vou te dar 2 escolhas agora. Ou você faz uma coisa mesmo assim para minha filha poder participar, ou você vem para a Bahia e me ajuda a criar alguma coisa também, porque ela precisa. Fechou. E o pouco que eu contei para ela, ela ficou, mãe, eu quero muito fazer uma coisa dessa. Não, Ivana, a gente trabalha na mesma escola, só que sua faixa etária e a minha não se encontraram ainda, mas Pois é. a gente vai ver.